no ar. Enquanto órgão público, o Poder Judiciário está subordinado aos princípios constitucionais da eficiência, publicidade, transparência e celeridade. Os membros do Judiciário adotam políticas e desenvolvem projetos em busca de perseguir esses objetivos e melhorar a qualidade dos serviços. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o Plano de Gestão Estratégica implantado na primeira vara da comarca de Presidente Dutra. Você também vai saber sobre a medida da Corregedoria Geral da Justiça, que reduziu em 96% o tempo médio de comunicação de óbitos ao INSS, feita pelos cartórios do Maranhão. E nós ainda vamos falar sobre os resultados da atuação do Núcleo de Apoio às Unidades Judiciais da Corregedoria. E para explicar a experiência da primeira vara de Presidente Dutra, a nossa convidada é a juíza Michele Amorim Sancho. É agora no Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. A primeira vara da comarca de Presidente Dutra implantou um plano de gestão estratégica para melhorar a qualidade dos serviços de atendimento ao público. É uma forma de atender aos princípios constitucionais da eficiência, publicidade, transparência e celeridade. E quem está aqui para falar sobre o tema é a juíza Michele Amorim Sancho. Para começar, por favor, doutora Michele, explique ao nosso público sobre as principais competências da primeira vara de Presidente Dutra e sobre a atual realidade processual. Pois não. Amanda e Éder, primeiramente queria agradecer à TV Assembleia por essa oportunidade. A comarca se sente agradecida com isso. A comarca de Presidente Dutra é composta por duas varas. A primeira vara, da qual eu sou titular, e a segunda vara, que tem como titularidade o doutor Ferdinando. O doutor Ferdinando, inclusive, já tem quase que uma década de comarca, então me recebeu de forma muito calorosa. A primeira vara, ela possui uma competência um pouquinho estendida. Todos os processos em que envolvem o poder público, execução penal, nós temos hoje um presídio que alberga 90 homens. Também nós temos uma atuação atrelada aos registros públicos, aos juizados especiais, cíveis e criminais e também aos juizados fazendários. A competência geralmente é bem estendida. E atualmente nós temos o quantitativo de 4.948 processos. Quando cheguei, há praticamente 3 meses, nosso quantitativo era um pouquinho maior de 5.100 processos, mas com esse planejamento de gestão que nós vamos falar ao longo aqui da exposição, nós vamos verificar que alguns métodos podem ser implementados para a gente diminuir esse quantitativo com vistas a uma boa prestação jurisdicional. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho, então, sobre a realidade de Presidente Dutra, que hoje é uma cidade que chega a aproximadamente 50 mil habitantes, né? São muitos os problemas para administrar, né, doutora? De fato, nós temos problemas da ordem com o poder público, primeiramente, né, que são aqueles que demandam servidores públicos, alguns policiais militares, professores, etc. Demandas que envolvem as concessionárias de serviço público, como concessionária de energia, de água e esgoto, que são as demandas afetas aos juizados especiais. E nós temos também uma demanda muito forte de crime. Infelizmente, a cidade, embora já tenha alçado um patamar bem melhor do que nos idos de 2012, mas atualmente a comarca apresenta, com a UPR, a unidade prisional, nós temos demandas de execução penal que constantemente fazem com que o magistrado tenha que dar alguma decisão e célere, porque envolve o direito fundamental à liberdade. E com a vinda do novo presídio, que deve ficar, no finalzinho do ano já deve estar pronto, nós vamos receber mais 130 homens da região. Então, são celas... É lá na cidade mesmo? É na cidade mesmo. Fica de Presidente Dutra. Agora vai atender toda a região, né? Continua atendendo todo o entorno. Dom Pedro, as cidades de Governador Eugênio Barros, Tuntum. Esses presos não são somente de Presidente Dutra, é de todo o entorno. Isso acaba movimentando também todo o sistema judiciário daquela região. Demais, demais. Uma das propostas que nós estamos junto à Corregedoria e também já verificando a viabilidade é da vinda da APAC, porque a gente precisa ressocializar. Existe uma preocupação muito grande hoje dentro da Justiça Criminal em não somente punir, mas também ressocializar. E foi iniciada uma campanha de arrecadação de remédios na comarca de Presidente Dutra, sob a minha titularidade. Já a gente foi às igrejas pedir que fossem dados medicamentos simples, porque é muito custoso para o Estado uma escolta. Então, se já tiver um remédio para dor de cabeça, para uma gripe... agilizar pelo menos alguns serviços, isso, já facilita. Mesmo, a Defensoria Pública já tem sido uma grande parceira, o Ministério Público e a própria autoridade policial. E nós já trouxemos também, não foi? É bom que a gente fale sobre esses assuntos, comente esses assuntos, porque muita gente não tem ideia
do trabalho do judiciário, acha que o trabalho se limita somente à questão de julgar processos, de prender, né, de soltar, e não é, mas né? tem um todo trabalho esse trabalho social também, né, doutora? Para humanizar também, né, o atendimento, também, a questão da ressocialização. Nós também já trouxemos outros entrevistados para falar sobre esse tema, não foi aí daqui no programa? Com certeza. A PAC de Pedreiras, né, que é uma referência, foi citada em nosso programa. Já temos inclusive apenados trabalhando no processo de digitalização. Lá em Timon, tivemos trabalho na Corregedoria Geral da Justiça. Lá a nossa UPR faz um trabalho com cadeiras, então as cadeiras do fórum da sala de audiência foram todas substituídas por cadeiras feitas pelo sistema prisional, que tem movimentado os advogados, as partes que ali estão, porque, poxa, que cadeira bonita, bacana, quem foi que fez? E a gente vê que é do sistema penitenciário. Tá certo, então. Então, daqui a pouco nós temos mais assuntos para tratar com a juíza Michele Sancho. Pois é. E uma medida da Corregedoria Geral da Justiça resultou na redução de 96% no tempo médio de comunicação dos óbitos pelo INSS, feita pelos cartórios extrajudiciais do Maranhão. Assista! Os cartórios extrajudiciais de Registro Civil do Maranhão reduziram de 81 dias para 3 o tempo médio de envio das informações de óbito ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. A melhoria ocorreu após a determinação da Corregedoria Geral da Justiça de redução para 1 dia útil do prazo para comunicação dos nascimentos, natimortos, casamentos e mortes registrados nos cartórios de Registro Civil do Maranhão. A juíza Jaqueline Caracas comemora o resultado e parabeniza os cartórios pelo compromisso em dar efetividade a um procedimento tão importante. O INSS fez uma exposição a respeito dos prejuízos financeiros que o país e a instituição do INSS experimentavam por conta da demora na informação dos óbitos e dos dados do registro civil para essa instituição. E aí se começou um trabalho do INSS junto a vários estados, dentre os quais o Maranhão, para que houvesse uma redução do tempo médio dessa informação. Então fomos procurados pelo Procurador Federal do INSS, no sentido da gente começar esse trabalho no Maranhão, que até então ostentava a última posição no ranking dos estados que mais demoravam a prestar essa informação, com um tempo médio de 81 dias. Vale lembrar que a Lei 8.212, que trata dos benefícios previdenciários, estabelece que o prazo para os cartórios mandarem essa informação em relação a óbitos, nascimentos, todos os dados do registro civil, era de 10 até o 10º dia útil do mês seguinte, ou seja, teoricamente 60 e poucos dias. E o Maranhão estava ultrapassando esse prazo, chegando a um prazo médio de 81 dias. E aí, a partir desse trabalho, a Corregedoria editou um provimento que reduziu esse tempo para 3 dias. E sobreveio a esse provimento uma lei federal, a Lei 13.846, que é de junho de 2019, que alterou a Lei 8.212 no sentido de reduzir ainda mais esse tempo médio para 1 dia útil. Então, atualmente, por força dessa lei, os cartórios estão obrigados a prestar informações ao INSS a respeito dos óbitos, nascimentos, casamentos, mas principalmente óbitos e nascimentos com 1 dia útil. Existe um sistema chamado CIRC, em que os cartórios fazem a alimentação para mandar essa informação. Nós estamos comemorando o resultado dessas ações. Reduzimos o tempo médio de 81 dias para 3 dias e com isso nós tivemos um incremento, uma melhora de 96% no tempo de informação para o INSS. Segundo o INSS, o Instituto perde mais de R$1 bilhão ao ano em benefícios pagos indevidamente, quando há atraso no envio de comunicações dessa natureza. E o Telejudiciário é o seu canal para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão. Para falar de graça, ligue de um telefone fixo para o número 0800 707 1581. Ou ligue do seu celular, de algum celular, com as taxas da sua operadora. O telefone é o 98 3194 5555.
No próximo bloco, nós vamos continuar a entrevista sobre o trabalho da juíza Michele Amorim Sancho, com base no planejamento estratégico. Você vai saber um pouco sobre o funcionamento de ferramentas de gestão nos serviços judiciários. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Justiça Cidadã já está de volta, hoje conversando com a juíza titular da primeira vara de Presidente Dutra, Michele Amorim Sancho. Doutora, a senhora tem adotado uma atuação jurisdicional, na sua atuação jurisdicional, algumas ferramentas como sistema estratégico. Como é que funciona isso? Pronto, o primeiro passo é conhecer a realidade da comarca. A Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão tem um sistema que se chama Sistema Termojures e de lá são retirados os dados principais, como por exemplo, a quantidade de conclusos, quantos processos que estão parados na secretaria, quantos que faltam para dar sentença e por aí vai. A partir desses dados é necessário que o magistrado saia um pouco da ideia de função de juiz, de julgar, e parta para uma função de gestor. É necessário que ele interprete os dados para direcionar todo o seu corpo de servidores para que os processos comecem a ter um andamento conforme a celeridade processual. Por exemplo, a minha força de trabalho hoje só são somente 4 servidores, queria inclusive nominá-los porque é uma equipe maravilhosa, a Jaira, o James, o Márcio e também a Wanda, que estão sob a assessoria da minha secretária, que é a Samilde, tenho 2 oficiais de justiça. Esse corpo de servidores para 4.948 processos é muito pouco. Então a gente precisa direcionar o cumprimento integrado dos processos. Por exemplo, se eu estou despachando no gabinete demandas afetas ao seguro DPVAT, eu cumpro aqueles processos de uma forma integrada. Todos os processos de seguro DPVAT são selecionados, vão para a secretaria e a secretaria, de forma integrada, padronizando a rotina, vai lá e cumpre o processo enviando o mandado de citação, o que for. Hoje, com o processo eletrônico, fica um pouquinho mais fácil, rápido, né? Mais rápido, mais fácil. Mas a vara ainda é híbrida. Eu tenho processos físicos e tenho processos eletrônicos. A Corregedoria também está nos incentivando a fazer o processo de virtualização. Acredita que deve ficar 100% eletrônico daqui a quanto tempo, mais ou menos? Daqui mais ou menos uns 2 anos. Uns 2 anos. Por quê? Tem muito processo que entra ainda também, né? Isso. Os que entram já são todos eletrônicos, mas os criminais ainda não podem ser virtualizados. E a minha dificuldade maior, que é a de grande maioria dos colegas, é a falta realmente de pessoal, porque a equipe é reduzida. A equipe é reduzida, isso. Então, quando se desloca um servidor para ele virtualizar, eu perco no cumprimento. Então, quando a gente faz uma padronização de rotina, hoje, por exemplo, na primeira vara, nós estamos padronizando os modelos de ofício. Todo ofício que é feito é no mesmo formato, evita que o servidor inove ou então traga uma informação desnecessária e aí, se o servidor, por exemplo, entrar de férias, um outro servidor pode perfeitamente fazer o trabalho. Cria uma padronização. Isso, né? De rotina cartorária. Hoje, segunda-feira, a gente tem que cumprir o tipo de processo A, na terça-feira e por aí vai. O trabalho do próprio servidor, né, doutor? E sexta-feira, que foi a grande inovação, inclusive, a OAB esteve comigo, nós temos uma seccional lá, que é muito bom, os advogados perto e que ajudam na construção, por meio de Dr. Éder, que é o seu presidente. Nós explicamos a eles o que tudo foi dito numa reunião com os advogados, com a sociedade civil. E nós explicamos que sexta-feira é a rotina do arquivamento, que a gente chama. É aquela rotina em que o processo já foi sentenciado, então ele precisa ser cumprido pela secretaria. Porque aí eu não deixo na prateleira, não, o processo já recebeu uma sentença, eu não vou fazer mais nada. Não, eu dou justamente o passo a passo para que futuramente eu tenha o alvará judicial, que é o que realmente se requer de um determinado processo. Doutora Michele, e antes de a senhora ser titular de Presidente Dutra, a senhora também trabalhou e foi titular de Bequimão, onde iniciou esse projeto. Como foi essa experiência em Bequimão, como ela foi trazida para a realidade de Presidente Dutra? Pronto, perfeito. A minha realidade de Bequimão era um pouquinho diferente da de Presidente Dutra. Em Bequimão era uma comarca de vara única, então congregava todas as matérias do direito. A gente era psicólogo, o que fosse, a gente resolvia fazia de tudo. Hoje não, estou numa competência específica. Mas foi daí, da comarca de Bequimão, que se resultaram os primeiros estudos sobre gestão judiciária. Esse trabalho foi publicado recentemente
recentemente no Enajus, que é um encontro só para gestores do Poder Judiciário em Brasília, e essas ferramentas de gestão nos mostraram que ao longo dos 2 anos e meio em que eu estive à frente de Bequimão, as taxas caíram em torno de 20%. Então, eu deixei a comarca de Bequimão com uma taxa de 60% mais ou menos de julgamento e de baixa, o que para os padrões do CNJ e da Corregedoria são padrões satisfatórios, tendo em vista a grande demanda do Poder Judiciário. Uma luta que nós temos hoje é implementar dentro das unidades jurisdicionais essa ideia de planejamento estratégico, mas para cada unidade, não para uma unidade isolada ou só um planejamento vindo do CNJ ou do tribunal, mas que cada unidade tenha o seu planejamento específico, porque, por exemplo, o meu caso, eu cheguei em Presidente Dutra em maio deste ano. E aí o que ocorre? O que foi feito para trás acaba que se perde uma continuidade. Então a ideia é que o planejamento ele tem essa ideia de continuidade. Uma dúvida, doutora, fazendo uma comparação de Bequimão, a senhora sai de Bequimão, vai lá para Presidente Dutra. Existe uma regionalização, vamos dizer assim, do judiciário ou não? Existe sim. Existe? E são 11 macro-regiões, por exemplo, eu estava vinculada a Pinheiro, que era a comarca intermediária, eu promovi para Presidente Dutra, por isso que agora estou numa vaga. A senhora encontra uma outra realidade de Presidente Dutra que tem que se adaptar a essa nova realidade? Tem que se adaptar. Eu faço sempre uma analogia quando estou ministrando algum curso sobre essa temática, que na realidade o Poder Judiciário era para ser semelhante aos bancos. Por exemplo, hoje se eu tenho um cheque devolvido, o motivo vai ser um 11, o 12, o que for. No Poder Judiciário, cada juiz desenvolve uma forma de gestão, enquanto que o ideal seria que houvesse uma padronização. Uma padronização. Porque quando o magistrado chega, ele já sabe que existem tantos processos para sentença, tantos processos para despacho, e qual é a cadeia, uma gestão de processos. É verdade, seria uma outra realidade, não é, Eider? Mas certeza. pode ser que aconteça, né? Tem um Sim. núcleo já de planejamento estratégico no tribunal, ligado à presidência, que tem vários projetos e ações também implementadas. Perfeito, é verdade. Tá certo, doutora. Bom, nós vamos ainda conversar mais sobre esse trabalho, né, com a nossa entrevistada, a juíza Michele Amorim Sancho. E agora nós vamos falar sobre a atuação do Núcleo de Apoio às Unidades Judiciais, criado em 2018 pela Corregedoria. Desde a criação, o núcleo vem atendendo unidades judiciais que enfrentam dificuldades, realizando mutirões com a participação de juízes voluntários. Desde o início da atuação, em novembro do ano passado, os juízes do núcleo já analisaram mais de 2.000 processos, proferiram 1.545 sentenças e mais de 500 despachos e decisões. E não esqueça, você pode tirar suas dúvidas sobre assuntos da Justiça pelo telejudiciário. De um telefone fixo, você liga de graça para o 0800 707 1581. Se quiser ligar de um celular com as taxas da sua operadora, o número, anote aí, 98 código 3194 5555. No último bloco do Justiça Cidadã, nós vamos conversar sobre os resultados da primeira vara de Presidente Dutra. A juíza Michele Amorim Sancho vai explicar como a ideia vem sendo replicada na unidade. Nós voltamos já já. Já estamos de volta com o último bloco do programa Justiça Cidadã de hoje, entrevistando a juíza Michele Amorim Sancho. Doutora Michele, eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que essa experiência, né, está sendo replicada no planejamento e a atuação da primeira vara de Presidente Dutra. Pronto. Nós fizemos a análise, né, que foi feita durante o primeiro período em que eu estive lá em Presidente Dutra, que resultou no planejamento estratégico com vigência do dia 27 de junho até o final do ano. E nós já conseguimos a diminuição de 2 pontos percentuais na taxa de julgamento. Quando eu cheguei, estava quase 78%, hoje está em torno de 76%, 75%. E na taxa de baixa, nós verificamos a melhora, digamos assim. Nós estávamos com 78% e agora nós estamos com 73%. Isso é fruto do esforço integrado dos servidores, de toda a comunidade que está compreendendo qual é o espírito do planejamento. Além disso, nós conseguimos já realizar 2 júris, existiam esses processos que estavam
aguardando somente a manifestação do Ministério Público, nós conseguimos acelerar o processo e com isso já foram feitos os júris e já liberamos em torno de R$495 mil em alvarás judiciais. Então, esses alvarás movimentam a economia, os advogados conseguem ver o resultado do fruto dos seus trabalhos e estamos desenvolvendo também uma parceria com a Defensoria Pública para que a gente consiga, com relação às demandas afetas à saúde, que hoje é uma realidade de todo o Poder Judiciário, que nós consigamos resolver isso extrajudicialmente, em contato com a Secretaria de Estado, com a Secretaria de Município, a fim de facilitar que o medicamento chegue na casa de quem precisa. Então, doutora Michele, a senhora tem percebido que o uso dessas ferramentas tem impactado, então, no trabalho da equipe, da unidade, na produtividade e os principais resultados, além desses que a senhora citou? Não, com certeza. A equipe se encontra mais motivada. Quando eu cheguei lá, a gente tinha a ideia de que estava enxugando gelo. É uma gíria que se utiliza praticamente em todo o Poder Judiciário. E agora não. Os processos, eles têm um início, um meio e um fim. É claro que ainda há muito a se fazer. Eu ainda tenho um déficit muito grande de conclusos. Eu tenho 1.500 processos ainda para analisar. E um planejamento estratégico, ele demanda tempo. Eu tenho por hábito fazer o planejamento anual. Mas como ingressei na comarca em maio deste ano, então a gente fez um planejamento semestral. E é necessário que haja uma mudança de cultura organizacional. Então é preciso que os servidores, que advogados, defensores, Ministério Público consigam compreender que o fim do processo é a gente dar uma solução o mais rápido possível. Então evitar diligências infrutíferas e fomentar a ideia de conciliação. A Corregedoria também tem uma parceria muito grande com os métodos alternativos de solução de conflitos e realmente só deixar para o judiciário aquilo que interessa, porque muitas vezes nós ficamos lá abarrotados de processos que poderiam ter sido resolvidos em uma esfera extrajudicial, enquanto que processos mais complicados, como improbidade administrativa, algumas ações civis públicas, ficam às vezes aguardando a nossa manifestação, porque a gente precisa dar uma resposta célere para outros problemas que já poderiam ter sido resolvidos. Doutora, como é que a senhora conseguiu fazer esse chamado aí para o Ministério Público, engajar todo mundo, né, nesse trabalho todos esses conjunto? Parceiros, né? Porque acham que isso é problema somente da justiça, mas não. Quando os órgãos se integram e trabalham junto, o negócio anda mais tranquilamente, mais rápido, né? Bem mais rápido. Primeiro é um convite. A gente chama para conversar com a juíza. Existe uma ideia de diálogo institucional muito forte agora em Presidente Dutra, tanto é que estou muito feliz porque o Poder Público está fazendo acordo em processos que anteriormente não se fazia, isso tem facilitado bastante. Foi criada uma conta judicial para o pagamento dos RPVs, por isso que RPV é a forma como o Poder Público paga uma condenação contra ele próprio. E essa conta faz com que a gente estabeleça uma lista em ordem cronológica. A OAB tem sido muito parceira nesse diálogo. Nós precisamos nos unir, porque ficar do jeito que estava, com muitos processos, uma equipe desmotivada, uma sensação de que nada estava funcionando, não podia ser. É porque para os advogados é bom que o processo ande, né? Excelente, excelente. Então, fazendo a parte deles também e ajudando a justiça... Não, é ótimo. A gente fez um mutirão recentemente agora, foram de 32 audiências, 25 audiências resultaram em acordo. E isso resultou no montante de quase R$45 mil. E esses R$45 mil foram depositados diretamente ou na conta da parte ou na conta do advogado, ou seja, não passou nem pelo trâmite do alvará judicial. Então, se todos nós conseguimos imbuir de que o Poder Judiciário, como função pertencente ao Estado Democrático de Direito, e podemos dar as mãos para poder nos ajudar, fica tudo muito mais fácil. Tudo isso para aperfeiçoar a justiça que é oferecida aos cidadãos, Sim, não é, doutora? É verdade. E além desses projetos que a senhora citou, na área de conciliação, vocês têm algum projeto implantado ou pretendem implantar, por exemplo, um centro de conciliação, que é uma das prioridades, né, da atual gestão do Judiciário? Já estou em conversas com o doutor Alexandre para que a gente implemente o mais rápido possível o Sejusc. Inclusive, já iniciei algumas tratativas com o Poder Público a fim de informar os benefícios que existem com a vinda de um Sejusc para a comarca de Presidente Dutra. Já informei também ao presidente da OAB a necessidade que nós temos de implementar o consumidor.gov, que é uma ferramenta pré-processual. Nas atermações, todas as sextas-feiras nós fazemos atermações daquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado e com convite de salários mínimos elas podem ingressar no judiciário. Essas atermações já estão passando pelo filtro do consumidor.gov, os servidores já estão orientados, mas o que a gente precisa mesmo é mudar a cultura organizacional. O juiz, o membro do Ministério Público, Defensoria Pública, advogados, eles precisam dialogar entre si para que o planejamento da justiça dê certo.
Hoje em dia, a justiça ela não está mais no patamar que seja inacessível. Todos nós temos acesso à justiça, mas esse acesso merece filtros, porque muitas vezes nós ficamos abarrotados de processos, cansados, sem conseguir solucionar aquilo para que, de fato, o juiz está sendo posto lá no local. E a conciliação é o melhor caminho, sem É dúvidas. sempre o melhor caminho, sempre. Doutora, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora fizesse aí, fique à vontade de fazer as suas considerações finais, agradecer aos servidores que dão apoio na comarca de Presidente Dutra lá, a todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido também. Não, é verdade. Eu queria primeiramente agradecer ao doutor Ferdinando, porque ele me recebeu de braços abertos na comarca de Presidente Dutra. É o meu colega, meu amigo, está aqui do lado na segunda vara, então sempre a gente corre lá. Doutor, como é que a gente pode fazer isso para melhorar uma coisa e outra? Então, doutor Ferdinando, muito obrigada pela sua acolhida. Aos servidores do Poder Judiciário, já estão lá há mais de 15 anos, então conhecem demais a realidade, preciso da ajuda dos senhores. Todos os dias, a gente fica até 7h30 da noite no fórum, estamos cansadinhos, mas vale muito a pena, tanto é que os oficiais de justiça já cumpriram em torno de mais de 2.000 mandados durante esses 3 meses que estou à frente da titularidade da comarca. Agradecer a assessoria que me auxilia nas audiências, a gente faz pautas duplas, às vezes até pautas triplas, ficam 3 salas de audiência para tentar solucionar o maior número de processos possíveis. E mais uma vez agradecer o apoio do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil e da Delegacia de Polícia da 13ª Regional, por meio do Dr. César Ferro e do Dr. Samuel, em que todos eles têm me dado um apoio muito grande, porque cuidar desses homens, esses 90 homens que estão encarcerados não tem sido fácil, porque é família, existe também um apego muito grande de que se está muito tempo encarcerado tem que ser solto, não é assim, existem os prazos da legislação e a gente conta mais uma vez também com a comunidade de Presidente Dutra, por meio do Poder Público, para que o projeto possa ser alavancado. Ok, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação em nosso programa, doutora Michele. Parabéns pelos projetos implementados na comarca, voltados para o planejamento estratégico, juntamente com a sua equipe eficiente de servidores. Pois não, muito obrigada. E mais uma informação. A Corregedoria Geral da Justiça, por meio do provimento número 39 de 2019, disciplinou a instalação, organização e funcionamento das 2 turmas recursais permanentes da comarca da Ilha de São Luís. Elas foram criadas pela Lei Complementar número 216, de 19 de julho de 2019. Anteriormente, a comarca da Ilha contava com uma turma recursal permanente e uma turma recursal temporária. Compete às 2 turmas recursais o processamento e julgamento de mandados de segurança, habeas corpus e recursos contra as decisões proferidas pelos juizados especiais das comarcas da Ilha de São Luís, Alcântara, Barreirinhas, Humberto de Campos, Icatu, Mata Roma, Morros, Primeira Cruz, Rosário, Santa Rita e Santo Amaro do Maranhão, entre outras competências. Bom, chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Tenha uma ótima semana.